Tem um outro ponto que é referente ao imposto de renda. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele, porque agora a gente já está aqui conectado no nosso Poder Expresso com o deputado delegado Marcelo Freitas, ele que é deputado federal pelo União Brasil de Minas Gerais, foi escolhido o relator do processo que analisa uma possível ou não cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Relator, obrigada pela gentileza de conversar conosco, bem-vindo. Eu sou quem agradeço, é um prazer falar com vocês. Muito obrigada. Bom, começo te perguntando como que o senhor recebeu a notícia da escolha para essa relatoria. A presidência do Conselho de Ética da Câmara tinha ali 3 nomes sorteados, 2 nomes de esquerda, o nome do senhor que é de um partido de centro. Ele fez essa escolha, anunciou hoje. Como é que foram as conversas e como que o senhor recebe essa missão a partir de agora? É importante que aqueles que nos veem, nos ouvem, compreendam que o nome de um relator no Conselho de Ética ela é feito a partir de uma escolha em lista tríplice. Foi feito um sorteio, 3 nomes foram sorteados. Desses 3 nomes sorteados, especificamente a deputada Duda Salabert, ela manifestou previamente um juízo de valor em desfavor do deputado Eduardo Bolsonaro, razão pela qual o próprio presidente a excluiu da possibilidade de conduzir esse processo, restando 2 nomes, e acabou que ao final o nosso nome foi o nome escolhido pelo presidente para que a gente possa relatar como de fato iremos relatar esse processo no Conselho de Ética. O primeiro passo é o passo da admissibilidade. Então, no mais tardar até da semana que vem, nós já devemos fazer essa análise efetiva da representação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores e certamente iremos apresentar ao Conselho de Ética esse nosso parecer preliminar, entregando a nossa posição sobre toda essa situação, objeto da representação efetivada pelo Partido dos Trabalhadores contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Em quanto tempo que o senhor espera conseguir fazer as análises necessárias, ouvir quem tiver que ser ouvido para apresentar esse parecer, ainda neste ano de 2025? Excelente pergunta. O regimento interno da Câmara dos Deputados estabelece um prazo de 90 dias úteis para que, desde o início do Conselho de Ética, o processo disciplinar de cassação seja julgado no plenário. Entretanto, nós entendemos com certa clareza e vamos fazer esforços nesse sentido para que esse processo seja concluído no mais tardar até o final do mês de novembro, quiçá início do mês de dezembro. Nós estamos tentando agilizar, otimizar o andamento desse processo disciplinar, porque compreendemos que a Câmara dos Deputados não pode ficar à mercê de pautas laterais e devemos, de fato, tratar de matérias que atendem ao interesse público, ao interesse coletivo, como questões econômicas, como reforma de imposto de renda, como reforma administrativa, reforma trabalhista, enfim, uma série de matérias que, de fato, fazem com que o nosso país siga sempre adiante. A gente sabe que tudo que envolve a família Bolsonaro e com o deputado Eduardo Bolsonaro não é diferente, acaba reverberando, repercutindo muito, atraindo para si muitos olhares. Não é diferente com esse processo que pode levar à cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. Hoje, ao longo do dia, vieram a público algumas manifestações do senhor, antigas, é bem verdade, mas manifestando algum tipo de proximidade com o deputado. O senhor vê algum tipo de impedimento nesse momento ou qualquer tipo de contato que vocês tiveram antes, não só entre o senhor e o próprio Eduardo, mas como outros integrantes da família Bolsonaro, não foi nada que pudesse colocar em xeque a imparcialidade do senhor agora à frente dessa relatoria? Excelente pergunta, e é importante que os nossos telespectadores compreendam que o impedimento ou suspeição previsto no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil em situações que tais é aquele que resulta de amizade pessoal ou inimizade capital. Nesse sentido, nós compreendemos com clareza solar que as duas situações estão inexistentes no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, razão pela qual nós não temos a menor dúvida que iremos conduzir esse processo com a imparcialidade e com a equidistância necessária a processos desses jaez. Nós entendemos que devemos garantir o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, e isso será feito com muita clareza no Conselho de Ética, garantindo que o deputado Eduardo Bolsonaro, se for o caso, possa apresentar o seu rol de testemunhas, fazer sua defesa técnica e até mesmo ser ouvido, garantindo uma ampla defesa para que a gente possa tomar as conclusões pelo órgão colegiado do Conselho de Ética. Repito, a decisão não é individual do relator, ela é pelo colegiado, composto por 21 deputados federais, e isso será feito com muita transparência, com muita imparcialidade e com muita clareza.
Permita só insistir um pouco nesse ponto, só para a gente conseguir esclarecer ao máximo essa situação. A relação do senhor hoje com o deputado não é uma relação, então, de amizade? A relação minha com o deputado Eduardo nunca foi de amizade. O que parcela da imprensa coloca foi uma fala que eu tive com o deputado Eduardo Bolsonaro, em que eu utilizei a expressão meu amigo Eduardo Bolsonaro. É muito comum os parlamentares utilizarem a expressão amigo ou irmão, sem que isso tenha um contexto técnico-processual que é exigível em situações que tais. A expressão amigo ou irmão nem sempre se refere à situação que gera impedimento ou suspeição. Nós mantemos com o deputado Eduardo Bolsonaro uma relação de respeito, uma relação de coleguismo no parlamento brasileiro, razão pela qual não há nenhuma amizade íntima e muito menos uma inimizade capital a ponto de ensejar em qualquer suspeição ou parcialidade e muito menos impedir que possamos fazer a condução do processo da maneira mais técnica, isenta e imparcial possível. É preciso ficar claro também que atuei durante quase 25 anos como delegado de Polícia Federal e tenho total experiência para conduzir esse tipo de processo administrativo sem nenhum tipo de interferência externa, nenhum tipo de gerência e saberei fazer muita técnica para que a gente possa entregar à sociedade brasileira aquilo que de fato ela quer e precisa. Relator, eu sei que ainda tem, né, muita coisa para acontecer, muita coisa para ser analisada ao longo desse processo de relatoria, mas o senhor já consegue ou tem condições de indicar um caminho se na avaliação do senhor há indícios de quebra de decoro ou de pilares que sustentem essa representação que foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, ou é cedo para falar, ou até mesmo pela posição do senhor, o senhor prefere nesse momento não fazer qualquer juízo de mérito? Duas situações bem objetivas. Eu compreendo que ainda é muito cedo para poder formar qualquer juízo de valor. E o segundo aspecto, é importante que aqueles que nos veem compreendam, é que o próprio relator no Conselho de Ética ele está submetido às regras de impedimento e suspeição. E uma das regras que o tornaria impedido para poder conduzir um processo é manifestar-se previamente sobre algo que ainda será submetido ao escrutínio, à votação dos colegas do Conselho de Ética, razão pela qual eu também não posso, por impedimento legal e regimental, emitir qualquer juízo de valor meritório sobre essa situação. Nós vamos deixar para que isso seja feito passo a passo no decorrer da própria instrução do procedimento do Conselho de Ética. Perfeito. Deputado, no fim aqui da nossa conversa, eu sei que a agenda do senhor está apertada, então só para a gente deixar claro, para quem está nos acompanhando neste momento, o senhor sendo escolhido, designado pelo presidente do Conselho de Ética, o relator desse processo, qual que é o imediato próximo passo? O senhor me disse que pretende apresentar o seu parecer até o fim de novembro, começo de dezembro, mas o seu primeiro passo agora é imediato, o que acontece já a partir da próxima semana, enfim, para a gente conseguir acompanhar quais são os passos exatamente que o senhor precisa percorrer? O próximo passo é a análise efetiva da representação. O relator pode negar seguimento a essa representação em dois motivos: quando ela for considerada inepta ou quando não houver justa causa para o seu prosseguimento. Essa análise será feita em parecer a ser apresentado ao Conselho de Ética no mais tardar até quarta-feira da semana que vem, razão pela qual nós pretendemos apresentar esse parecer já na próxima semana, para que a gente possa, no mais tardar, na terça-feira da semana seguinte, já fazer esse relatório no plenário do Conselho de Ética e fazer a efetivação sobre a admissibilidade ou não dessa representação contra o PT. Repito, para que ela seja rejeitada, é preciso que haja inépcia da representação ou ausência de justa causa. 6 horas e 49 minutos, a gente conversou ao vivo com o deputado delegado Marcelo Freitas, ele que é do União Brasil de Minas Gerais, foi escolhido para ser o relator desse processo que avalia uma eventual quebra de decoro nas condutas do deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo. Deputado, bom trabalho, boa sorte para o senhor nessa empreitada. Obrigada pela gentileza de nos atender. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês.